Colossenses, capítulo 3, versículo 1 ao 4. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, põe o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pense nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque vocês já morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês. E quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Amém? Amado Senhor, mais uma vez, rendemos graças a Ti, Senhor. Honramos o Teu nome, glorificamos e exaltamos Tua majestade. Senhor, permita neste momento que eu possa transmitir esta palavra ao coração da Tua igreja. Usa, Senhor, a minha vida, usa a vida de cada um de nós que estamos aqui, para que toda palavra que for pronunciada neste altar em Teu nome, Senhor, possa ser compreendido de acordo com a vontade do Senhor na vida da Tua igreja. E que nós possamos nos sentir edificados pelo Senhor nesta noite, mediante esta palavra. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Queridos, o apóstolo Paulo, ele está falando nestes versos sobre a nova vida que os irmãos, os crentes colossenses estavam vivendo em Cristo depois de terem aceitado o Evangelho. Então Paulo, ele convida estes crentes para pensar. Paulo está convidando os irmãos para refletir, para meditar sobre as coisas que são lá do alto, ou seja, as coisas que vêm de Deus. O que Paulo está dizendo nesta palavra para os irmãos é que, no que tange as suas prioridades, ou seja, os seus interesses na vida presente, aquilo que eles deveriam de fato considerar importante, não são mais as coisas terrenas. Mas o que seriam estas coisas terrenas que Paulo está citando nesta passagem? Eu convido vocês a ler depois todo o capítulo 3 de Colossenses, e então vai ficar mais claro para todos que as coisas terrenas que Paulo está se referindo aqui diz respeito à imoralidade, à indecência, às paixões más, aos maus desejos, à cobiça, à idolatria, à raiva, aos sentimentos de ódio, de insulto, às conversas indecentes, às mentiras, orgulho, soberba e por aí afora. Tudo isto Paulo vai citar mais adiante. E Paulo chama a atenção desses irmãos e diz assim: vocês devem focar a mente de vocês, vocês devem ocupar a mente de vocês com as coisas que vêm lá do alto. E da mesma maneira, Paulo também vai citar no decorrer desse capítulo que as coisas que vêm do alto, das quais ele está se referindo aqui, diz respeito, por exemplo, à civilidade, à cordialidade entre os irmãos, à misericórdia, à bondade, à humildade, à delicadeza, o respeito, a paciência, o perdão, a conciliação e reconciliação, o amor, a gratidão, a paz, a busca pelo conhecimento sobre Deus e a prioridade no ensino sobre Deus, o louvor a Deus, o zelo, a dedicação ao serviço de Deus, o respeito ao cônjuge, o respeito dos filhos aos pais, o amor dos pais aos filhos, o trabalho com honestidade e a obediência. Ou seja, Paulo
ele apresenta aqui uma série de coisas com as quais aqueles irmãos, e esta palavra também se aplica hoje no presente para nós, deveriam ocupar a mente daqueles irmãos. A pergunta, que eu deixo aqui para nós meditarmos aqui nesta noite é sobre com o que você tem preenchido a sua mente. Com as coisas que são terrenas, que são naturais, aquelas que eu citei aqui e outras mais, ou com as coisas que vêm do alto. Notem, queridos, que Deus, ele tem dado ao ser humano uma capacidade incrível para pensar. Todos nós temos uma capacidade excepcional para pensar, para refletir, para analisar, para raciocinar, para criar, para desenvolver coisas, ideias a partir da nossa mente. Mas infelizmente, muitas pessoas acabam ocupando e canalizando a sua mente para as coisas que são terrenas, para as coisas que levam-os a pecar contra Deus. A nossa mente, como diz a escritora Joyce Meyer, a nossa mente é um grande campo de batalha. Tudo acontece na nossa mente. Nós podemos determinar a vitória, como podemos determinar a derrota a partir daquilo que nós pensamos. Se você pode ser a pessoa que está no melhor ambiente do mundo. Você pode ter as melhores condições socioeconômicas do mundo. Mas se a tua mente estiver fragilizada, se a tua mente for ocupada por pensamentos derrotistas, tudo aquilo que você tem não vai significar nada. Por isso que ricos se suicidam, se matam, enquanto pobres lutam desesperadamente pela vida. A mente, ela é tão importante que ela foi o primeiro alvo de Satanás quando Deus criou o homem e a mulher. Se você abrir a tua Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, do versículo 1 até o 6, que conta a história sobre como a serpente convenceu a mulher a comer do fruto proibido, e não somente comer, mas também dar ao seu marido. Nós vamos ver que a batalha ali se travou aonde? Na mente. Porque Satanás, ele tenta a mente da mulher através da imagem do fruto proibido. A Bíblia diz no versículo 6 que a mulher viu, ou seja, ela teve uma imagem da árvore que era bonita. E ela teve uma imagem das frutas que eram boas para se comer. A imagem que Satanás gera na mente da mulher cria o pensamento. Ou gera o pensamento a partir daquilo que ela vê. Então a mulher, ela começa a pensar. E o que foi que a mulher pensou? Alguém disse que a imagem é a mãe do pensamento. Aquilo que você vê determina o que você irá processar na sua mente. A Bíblia diz que Eva pensou. E esse pensamento gerado a partir da imagem gerou o desejo, o sentimento no coração da mulher. A Bíblia diz assim que Eva, quando ela olha e ela vê a imagem de uma árvore bonita, de frutas boas para se comer, ela pensa. E o que ela pensa? Como seria bom ter entendimento. Então o pensamento gerado a partir da imagem gerou nela um sentimento, um desejo de querer se apropriar daquela fruta. E o sentimento gera uma ação ou uma reação. A mulher, ela apanha a fruta e come. Ou seja,
tudo aquilo que foi travado na sua mente, agora se materializa quando a mulher toma a fruta e come. E esta ação da mulher gera uma reação, porque ela não somente come, mas ela sente também o desejo de compartilhar com o seu esposo. E a Bíblia diz que ela deu ao seu marido e ele também comeu. Ainda hoje o diabo usa dessa mesma estratégia, meus irmãos, da imagem que leva a pessoa a pensar. E os pensamentos que levam a pessoa a gerar sentimentos que, se ela não tiver uma mente centrada em Cristo, se a sua mente não estiver ocupada pensando nas coisas que são do alto, a sua mente vai ser tomada pela angústia, pelo medo, pela insegurança, pela depressão, pelo ressentimento, pela rebeldia, o pecado. Isto vai levar a pessoa a agir contrária à vontade de Deus. Então, desde o princípio, o diabo vem trabalhando no sentido de tentar deturpar a imagem que a humanidade possa ter a respeito de Deus. Por isso que Paulo está dizendo aqui, irmãos, pensem, ocupem a mente de vocês, não nas coisas que são terrenas, mas nas coisas que são do alto. O diabo, ele tenta deturpar a imagem de Deus. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 4, Deus tinha dito para o homem e a mulher que eles deveriam comer do fruto da árvore proibida. Amém, irmãos? Não foi não? O que foi que Deus falou? Que eles não deveriam comer do fruto da árvore proibida. E o que foi que o diabo fez? Ele distorce aquilo que Deus diz para o homem. Porque esse é o papel do diabo. É distorcer a verdade sobre Deus. E ele diz assim, não, vocês não morrerão. Deus disse que eles morreriam. Mas o diabo diz, vocês não morrerão. Deus disse isso porque ele sabe que se vocês comerem, seus olhos vão se abrir e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. O diabo, ele tenta deturpar a imagem do próprio homem. Porque uma vez que Eva e Adão comem do fruto proibido, a primeira coisa que acontece depois deles terem pecado contra o Senhor, está em Gênesis capítulo 3, versículo 7, que diz assim, os seus olhos de fato se abriram. O diabo não mentiu em relação a isso. Porém, olha o que a Bíblia diz, eles perceberam que estavam nus, costuraram folhas de figueira para usar como tangas. Eles sempre estiveram nus. Mas a partir do momento que o diabo distorce esta imagem do homem, e ele tira da mente do homem e da mulher a pureza que foi plantada na criação, então agora o homem e a mulher já não conseguem mais enxergar, pensar, refletir nas coisas que são de cima. Ele começa a olhar para as coisas que são terrenas. E a primeira coisa é que eles percebem que eles estão nus. O pecado causa vergonha. O diabo, ele tenta também deturpar a imagem e semelhança de Deus entre os homens. Como que ele faz isso? Gerando intrigas, ressentimentos entre as pessoas. Porque logo que Deus chama Adão e Eva para uma conversa, não existe no homem ou na mulher um sentimento de arrependimento, de busca pela reconciliação. Mas o que o homem diz para Deus é o seguinte, a mulher que você me deu. Ou seja, começa aí então o sentimento de acusação, de ressentimento, de intriga, gerado a partir de um fato provocado por uma imagem. A mulher viu, achou bonito e tomou para si. E o diabo não para aí, porque ele também tenta deturpar a imagem que Deus tem em relação a ele, e ele começa a passar essa mensagem lá no Éden, quando ele diz assim para Eva,
os seus olhos se abrirão, vocês serão como Deus. Esse tem sido um dos grandes problemas da humanidade em nosso tempo. A mente dos homens está totalmente contaminada. A mente dos homens está totalmente marginalizada, distante de Deus. E os homens, nessa busca desenfreada por ser como Deus, eles têm cometido loucuras e mais loucuras. Queridos, o que Paulo está dizendo para os irmãos aqui nesta palavra que nós lemos: pensem nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Paulo está deixando bem claro aqui que a sua mente, ela é um alvo de disputa constante de dois poderes. Porque de um lado você tem um poder que tenta de toda forma fazer você focar naquilo que é terreno, naquilo que é pernicioso, naquilo que te distancia de Deus. E do outro lado, você tem um outro poder que tenta te reconciliar a Deus e fazer com que a tua mente seja dominada pelas coisas que vêm do alto. Na vida do crente, em sua mente está o Espírito Santo, amém? Ele está aqui, ó. Eu estou pregando esta palavra e o Espírito Santo, ele está ministrando na tua mente. E ele vai abrindo os horizontes da sua mente. E vai te dando compreensão daquilo que Deus quer que você entenda a teu respeito. Então a intenção do Espírito Santo é exatamente essa. É trabalhar na nossa mente e tentar levar a nossa mente a se submeter a Deus e a sua vontade. Mas deixa eu te falar uma coisa: o Espírito Santo, ele não vai de maneira alguma te obrigar se você não quiser. O Espírito Santo não vai invadir a tua mente sem a tua permissão. Você pode vir para uma reunião de culto, mas se você não quiser prestar atenção no que Deus está dizendo para você através da palavra, não tem problema. O Espírito Santo não vai invadir a tua mente aí e te obrigar a aceitar o que está sendo dito. Mas ele vai procurar te orientar. Ele vai procurar esclarecer para você qual é a vontade de Deus. Por isso que lá em Romanos 8:5 Paulo fala assim, que as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a mente controlada por essa mesma natureza. A pessoa que tem a sua mente controlada pela natureza humana, ela se torna egoísta, soberba, arrogante, mentirosa, defraudadora. Ela procura fazer aquilo que é mal porque faz parte da natureza. Mas Paulo diz assim: os que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito de Deus. Eu pergunto aqui nesta noite, quantos de vocês sentem que a sua mente está controlada pelo Espírito de Deus? Dá um glória a Deus aí, deixa eu te ouvir. A mente controlada pelo Espírito é aquela mente que nos leva a se apresentar a Deus com humildade. É aquela mente que nos leva a buscar a santificação. É aquela mente que nos impulsiona a fazer a vontade de Deus constantemente. Porque não é a nossa natureza, mas é a natureza do Espírito regendo a nossa mente. Mas fique sabendo que do lado de fora da tua mente, irmão, existe o outro poder, personificado por Satanás. E ele vai usar de toda a sutileza para tentar dominar a tua mente e utilizá-la para o mal. Domingo que vem, na Escola Bíblica Dominical, quem vir participar vai ter oportunidade de participar de um tema muito importante. Nós vamos falar sobre como o mal se disfarça entre os cristãos. Como o mal se disfarça. O ocultismo, o satanismo, a maneira sutil
como o inimigo tenta infiltrar-se no meio cristão. Porque o objetivo do diabo é distorcer a verdade de Deus. Por isso que lá em 2 Coríntios 11, 3, Paulo, ele apresenta uma preocupação pastoral muito grande com a igreja de Corinto. Ele fala assim: assim como Eva foi enganada pela mentira da serpente. Ou seja, Paulo volta lá em Gênesis capítulo 3, ele fala: irmãos, lembram que Eva foi enganada, ela se deixou influenciar. Aí ele fala assim: eu tenho medo que a mente de vocês seja corrompida. O que significa ser corrompida? Que a mente de vocês venha a ser contaminada, porque o inimigo ele está do lado de fora, lançando setinhas e mais setinhas. Se a tua mente deixar uma brecha, um espaço que seja, ele pode se infiltrar nela. E Paulo diz assim: eu tenho medo que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Porque há muitos cristãos fracos, talvez eles nem percebam isso, mas porque a mente já foi de alguma maneira corrompida por algum sentimento, por alguma palavra que ouviu, por alguma coisa que viu, por algum pensamento que foi entrando, foi se infiltrando, e como uma ferida que vai granguenando, vai aumentando cada vez mais, vai dominando a sua mente. Em 2 Coríntios 4:4, Paulo fala assim: o Deus desse mundo conservou a mente das pessoas na escuridão. Ele não quer que as pessoas vejam a luz que vem da boa notícia, ou seja, que vem de onde? Do Evangelho. O diabo não quer que as pessoas ouçam o Evangelho, a palavra de Deus, porque o Evangelho mostra quem Deus realmente é. E quando a pessoa ela é exposta à luz do Evangelho, a escuridão que está na sua mente se é dissipada pelo poder da palavra de Deus. Em 1 Pedro 5, 8, 9, Pedro diz assim: irmãos, estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, quem é ele? Pedro diz: o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para tragar. É interessante essa ilustração de Pedro, porque dá a entender que o diabo ele não fica parado ali tentando uma pessoa. Ele fica vagueando, né? E como um leão, ele fica rugindo, tentando assustar. Notícias ruins, mensagens ruins. E aí ele vai tentando, e daqui a pouco alguém se deixa fragilizar. E aí é onde que o inimigo entra. Então Pedro fala assim: fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que isso é no mundo inteiro. Os irmãos de vocês estão passando pelo mesmo sofrimento, não é diferente com você. A verdade, portanto, queridos, que Paulo deseja que aqueles irmãos saibam, e a verdade é que nós também precisamos saber nesta noite. A tua mente, a sua mente, somente você tem autoridade sobre ela. Eu posso pregar aqui 3 horas e falar 3 horas a mesma coisa, mas se você não quiser aceitar, é você que determina. Você tem o poder, a autoridade sobre a sua mente. O que eu quero dizer com isso é que você determina quais são as imagens, quais são os pensamentos, quais são as decisões, os sentimentos que você vai abrigar na tua mente. É você que decide se você quer que a tua mente fique focada nas coisas que são do alto, ou que ela se foque nas coisas que são da terra. Eu vou dar um exemplo bem simples para nós entendermos isso. Eu não vou citar nome aqui porque eu não vejo jornal, então não sei. Mas eu sei que existem jornais que são muito voltados para a questão da violência urbana. Tem ou não tem? Se alguém souber o nome de algum jornal desse aí, fala para mim aí. Um jornal que fala muito de violência urbana. Ninguém assiste, né? Tá. Tá bom. Existe isso ainda, Cidade Alerta? Aí a pessoa fica só ouvindo aquilo.
ela vai se alimentando daquilo. A mulher saiu 6 horas para trabalhar e foi assaltada. O homem estava voltando às 19 horas para casa, foi assaltado. O cara estava no restaurante sentado, foi assaltado. O fulano de tal bateu o carro. Daqui a pouco a sua mente está dominada por essas coisas. E aí você senta para conversar com alguém, a única coisa que você tem para dizer é notícia ruim. A única coisa que você vai falar é o que está aqui na tua cabeça. Então você tem o poder. Você tem o poder para mudar de canal. Você tem o poder para mudar a página da revista, do jornal. Você tem o poder para se desvencilhar de alguém que traz notícia ruim para você. Você não precisa ser deselegante, mas olha, desculpa, eu preciso ir ali, já volto e cai fora. Porque se você se deixar alimentar por essas coisas ruins, a tua mente, ela vai acabar também sendo uma mente totalmente contaminada por essas coisas ruins. Você não tem, vejam bem, outra coisa que você precisa saber, é que você não tem como, muitas vezes, evitar de ver ou de ouvir certas coisas. Eu não sei você, mas eu tinha um vizinho, mas de tanto orar, Deus fez uma obra, graças a Deus ele está comportadinho agora. Mas o meu vizinho, ele colocava umas músicas horríveis. Eu tinha que ouvir aquelas porcarias, porque não tinha como evitar. Só se eu fosse lá brigar com o vizinho, eu não ia fazer isso. Mas ele queria que todo o bairro ouvisse o que ele estava cantando, ouvindo, né? E eram músicas, daquelas músicas que ofendem a mulher, a honra da mulher, da família e por aí afora, que falam de drogadição, etc. Você não pode evitar de ver e de ouvir certas coisas. Mas tem uma coisa que você pode fazer. Você pode neutralizar essas coisas para que elas não afetem a sua mente. Eu vou dar um exemplo para você na Bíblia, em 2 Pedro 2, 7 e 8, de um homem chamado Ló. Aonde é que Ló habitava? Nas campinas entre Sodoma e Gomorra. Como era a cidade de Sodoma e Gomorra? O pecado que havia naquela cidade. Ló via tudo o que estava acontecendo. Pedro diz assim, que Deus salvou Ló, um homem bom que estava aflito porque conhecia a vida daquela gente imoral. Todos os dias esse homem bom que vivia entre eles ficava muito agoniado ao ouvir e ver as coisas más que aquelas pessoas faziam. Ele não tinha como evitar. Ele não tinha como mudar de endereço. Mas quando ele via aquelas coisas e ouvia aquelas coisas, o seu coração não se conformava com aquilo. E ele então, em agonia profunda, ele sentia uma tristeza muito grande. Com tudo aquilo e dizia, Senhor, eu não aceito isto para a minha vida. Ei, você pode morar num ambiente familiar pernicioso. Você pode morar num lugar onde o pecado está florando na vida das pessoas. Você pode trabalhar num ambiente onde há pessoas soberbas que ofendem a honra de Deus. Mas se você tiver a tua mente centrada nas coisas que são do alto, você não vai permitir que essas coisas te atinjam. Você vai fazer como Ló, você vai neutralizá-las até que chegue o tempo de Deus te dar o livramento. Então, para isso, nós precisamos permitir que Deus nos ajude a mudar a nossa mentalidade. E como é que nós fazemos isso? Em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo fala, meus irmãos, não vivam como as pessoas desse mundo, ou seja, não tenha a sua mente contaminada pelas coisas do mundo. Mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Deus quer transformar a nossa mentalidade. Deus quer colocar na tua mente sonhos, o sonho de Deus para a tua vida. Deus quer colocar na tua mente ideias, estratégias, planos gloriosos para a tua vida, para o teu futuro, para a tua família. Mas para isso você precisa permitir
permitir que Deus venha transformar a tua mente, renovar a tua mente, e então você conhecerá a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a tua vida. A mudança na tua mente não depende de mim. Não depende de quem está sentado do teu lado. A mudança na tua mente não depende das circunstâncias que cercam você no dia a dia. Ela depende do quanto você está disposto ou disposta a permitir que a palavra de Deus domine a tua mente. Imagine o seguinte: o teu espírito, ele é o centro de comando da tua existência. E para Deus alcançar esse centro de comando da tua existência e transformar a tua vida de dentro para fora, Deus precisa primeiro atingir o quê? A sua mente. Porque a tua mente vai abrir a porta para que a palavra possa entrar e ela possa então transformando você internamente. Por isso que Paulo fala que a fé, ela vem pelo ouvir. O ouvir a mensagem da pregação que diz a respeito de Cristo. Queridos, somente a palavra de Deus tem poder para mudar a mente de alguém. Lá em 2 Coríntios 10, 4 e 5, Paulo fala assim, que as armas que usamos na nossa luta não são do mundo. Porque você não vai vencer as coisas ruins que afloram a tua mente com o poder do positivismo. Eu não sou assim, né? Alguém disse que você é feia, aí a tua mente está toda borrada, as paredes da tua mente estão dizendo assim, você é feia. Aí você vai dizer, eu sou bonita, eu sou bonita, eu sou bonita. Uma hora você cansa de dizer que é bonita e assume que é feia. É assim. Porque você não tem esse poder. Mas a palavra de Deus, Paulo diz assim, as armas que nós usamos, que armas são estas? A palavra de Deus, ela tem poder, porque ela é capaz de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas. Eu não sei o que disseram a teu respeito que te deixou triste, mas o que falaram é mentira. A palavra de Deus está dizendo que ela tem o poder para destruir ideias falsas e fazer você acreditar que as promessas de Deus sobre a tua vida, elas são infalíveis e que o plano que Deus tem para a tua vida é muito maior do que alguém possa imaginar. A palavra destrói o orgulho humano. Por isso Paulo diz assim, dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. E esta mudança, ela vai requerer de você, além da oração, a busca constante do conhecimento da palavra de Deus. Segundo Pedro 3, 18 e 19. Pedro diz assim, meus amigos, vocês já sabem disso. Então o que eu vou falar para vocês aqui também não é novidade, porque vocês leem a Bíblia, vocês já sabem disso. Mas olha o que Pedro está dizendo, tome cuidado para vocês não serem levados pelos erros de pessoas imorais. O que Pedro está dizendo aqui? Tome cuidado para que a sua mente não seja negativamente influenciada por pessoas erradas. E aí ele continua e fala assim, para não caírem da sua posição segura. Qual que é a nossa posição segura? É a nossa identidade cristã. É o que nos torna filhos de Deus. E aí ele diz assim, porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento. Ou seja, continuem crescendo espiritualmente e racionalmente. Você precisa ser um crente poderoso, espiritualmente falando, mas você também precisa ser um crente poderoso, racionalmente falando. Você precisa entender a razão da sua fé, para que você não seja enganado, ludibriado por ninguém. Por isso o crente tem que estar sempre vigilante. Porque uma outra coisa que o diabo tenta fazer, para tentar deturpar a nossa mente, é levar a pessoa à passividade mental. O que é passividade mental? É aquela pessoa que se habitua a viver na zona do conforto. Ela diz, está tudo bem, e aí ela vai se acomodando, deixando que as circunstâncias decidam o seu futuro.
Eu sei que eu já disse isso aqui uma vez, mas eu gosto sempre de repetir, porque a maioria de vocês já ouviram esse diabo. Esse diabo. É diabo mesmo, esse ditado. Vocês estão aí? A mente vazia é a oficina do quê? Do diabo. Se a tua mente ficar passiva, porque o diabo ele tenta levar a pessoa à passividade. Ó, eu já li a Bíblia 10 vezes. Ler a Bíblia de novo para quê? Deixa para lá. Escola bíblica, gente. Eu tenho 30 anos de fé. Já perdi a conta de quantas aulas dominicais eu participei. Discipulado, vixe, nem se conta. Ler livros cristãos. Já li tanto livro cristão na vida que já perdi a conta. E aí você começa a entrar num estado de passividade mental. Você começa a ficar preguiçoso. Preguiçosa. Já sei tudo. Quando na verdade não sabemos nada. E a estratégia do diabo é exatamente tentar levar as pessoas a tornar a sua mente passiva, preguiçosa. Sabe aquela coisa de você vai assistir um filme na Netflix, você fica 2 horas, 3 horas assistindo o filme ali, não pisca o olho. Aí você pega a Bíblia para ler, aí você abre a Bíblia e fala, mas Mateus de novo. Senhor. Você lê 2 versículos, dorme. A gente começa a ficar passivo. Precisamos tomar cuidado com isso. Porque a passividade leva as pessoas facilmente ao engano. Porque todos os dias surgem novas ideias, novos pensamentos, novos conceitos. E uma convicção errada sobre determinada coisa ou pessoa acontece quando a nossa mente ela fica passiva. A gente perde o senso crítico das coisas. E aí a igreja começa a aceitar as inovações como se fosse a melhor coisa do mundo. Aí a igreja começa a entrar num caminho do engano, porque não está renovando a sua mente na palavra. Por isso que nós precisamos, irmãos, renovar a mente todos os dias. E só existe 2 maneiras incontestes de renovar a nossa mente todos os dias: oração e palavra. Oração e Bíblia. Nem que seja um versículo por dia, que você possa se alimentar dele, que você possa comer esse versículo e falar assim: Senhor, o que a tua palavra está me dizendo aqui, nem que seja um versículo. Nem que seja a oração mais simplória da tua vida, como a oração de Jabes. Apenas um verso, um parágrafo. Poucas palavras. Mas você precisa orar todos os dias. Você precisa ler a Bíblia todos os dias. Porque uma pessoa mentalmente passiva vai se tornar uma pessoa com vontade passiva. Ou seja, uma pessoa sem vontade para nada. Sem vontade para cultuar, sem vontade para cantar, sem vontade para pregar, sem vontade para evangelizar, sem vontade para nada. Por isso que Tiago, lá no capítulo 4, 7, ele fala assim: irmãos, enfrente o diabo. O que significa enfrentar o diabo? Mantenha a mente de vocês ativa, acesa, vívida. Enfrente o diabo e ele fugirá de vocês, porque quando ele rugir em tua direção e ele olhar para você, ele vai ver que não existe espaço na tua mente ou espaço mental para que ele possa entrar e possa causar qualquer dano à sua mente, ao seu pensamento. É na mente que estão arquivadas todas as nossas lembranças boas e ruins. A tua mente é o arquivo morto da tua vida. E nela estão alojadas as nossas maiores fortalezas e também os nossos maiores complexos. Você pode tirar da tua mente coisa boa, porque tem coisa boa aí. Mas você também pode tirar coisa ruim que vai te destruir. Então, o crente precisa todo o tempo ter o cuidado. Só para a gente ter algum exemplo, quando a gente veio para Cristo, nós aceitamos a Cristo, a verdade do Evangelho, começamos a compreender esta verdade. Algumas coisas que a gente costumeiramente traz na nossa mente, que eu vou chamar de lixo mental. Por exemplo, orgulho, lixo. Incredulidade, espírito de rebelião.
sentimento de amargura, crítica, suspeita, medo, fantasias, a timidez, a autopiedade, não confundir timidez com introspecção, ressentimento, rejeição, autocondenação, dúvidas, sentimento de culpa, sentimento de competição, de competitividade com os outros, medo de ser reprovado, ódio, mentira, engano, confusão e por aí afora. Quando a gente aceita Cristo, todo esse lixo mental ele vem. E ainda que a graça de Cristo, por isso que Paulo fala que aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. O que isso quer dizer? Que toda essa porcaria que veio, ela não foi extinguida, eliminada. Ela está num arquivo morto. Está lá. E aí o que acontece? O Espírito Santo, a graça superabundou e passou a dominar. Mas o negócio ficou lá guardadinho. E qual que é o papel do diabo? É tentar de vez em quando dar uma mexidinha lá nos seus arquivos para ver se encontra alguma coisa. Isso se você deixar. Por isso que a nossa mente precisa ser ocupada pelos pensamentos que procedem de Deus. Isaías 55 diz assim, que os pensamentos de Deus são mais elevados. 1 Coríntios 2,16, Paulo diz que nós precisamos pensar como Cristo pensa. Lucas capítulo 24, versículo 45. Nós devemos pedir a Deus ajuda para que a nossa mente seja capaz de compreender o que Deus quer que nós desejamos, o que nós precisamos compreender. Que quando Jesus, ele ressuscitou e ele teve um encontro com seus discípulos, todo aquele ânimo, todo aquele entusiasmo, aquela empolgação que os discípulos tiveram antes da morte de Jesus, sucumbiu diante do medo, da vergonha, e eles estavam trancados dentro de um quarto, temerosos, quando Jesus entra para falar com eles. E lá em Lucas 24, 45 diz assim, que Jesus abriu a mente deles, para que eles entendessem as Escrituras. Jesus entra lá, abre a mente deles e coloca na mente deles a compreensão de que tudo aquilo que aconteceu era necessário que o Cristo morresse e ressuscitasse para que pudesse reconciliar os homens com Deus. Aí então eles entenderam que a nossa mente seja renovada pela palavra de Deus. Efésios capítulo 4, 23, 24. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam renovados. Queridos, eu tenho muita coisa para dizer ainda, mas o tempo passa tão rápido. Tudo o que nós fazemos e dizemos é um reflexo daquilo que está na nossa mente. As nossas decisões e atitudes que nós tomamos, elas vão refletir exatamente aquilo que está estabelecido na nossa mente, que está predominando na nossa mente. Se você é uma pessoa que está sempre dizendo coisas ruins, dê uma olhadinha na tua mente. Talvez precise fazer uma faxina mental. Precisa convidar o Espírito Santo e pedir a Deus que a sua palavra venha limpar a sua mente e remover essas coisas da tua vida, para que o teu modo de falar e de ser seja diferente. Provérbios 4, 23, tenha cuidado com aquilo que você pensa, pois a vida é dirigida pelos seus pensamentos. A nossa mente, ela é igual a um computador, só vai sair aquilo que entrou, é como se fosse um programa. Tudo que você coloca lá, em algum momento vai sair. Então, aquilo que alimenta a tua mente precisa mudar. Lá no Salmo 119, versículo 97, o salmista nos dá um exemplo de como mudar isso. Ele diz assim, como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. Como podemos mudar a nossa mentalidade? Pensando nas coisas boas, nas coisas que vêm do alto. Para finalizar, queridos, convido a Michele para louvar o Senhor. O conselho de Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9, Paulo diz assim, meus irmãos, encham a mente de vocês, ou seja, priorizem na mente de vocês tudo que é bom, tudo que merece elogio, e ponham tudo aquilo que é verdadeiro, que é digno, que é correto, que é puro, agradável e decente, ou seja, armazene na mente de vocês essas coisas. Ponha em prática, quer dizer, exercitem, tragam à existência, materializem
aquilo que está na mente de vocês, que vocês receberam do Senhor. Se Deus for a prioridade da tua mente, eu tenho uma boa notícia para você e com isso eu te convido para se colocar em pé. Se Deus for a tua prioridade, na tua mente, a tua vida estará segura. O diabo não vai ter poder contra você, amém? Se a tua mente estiver controlada pelo Espírito de Deus, se a tua mente for regida pela palavra de Deus, o diabo não terá poder sobre você. E aí eu tenho uma boa notícia antes de orar com você e adorar ao Senhor com você. Deus tem muitos segredos, sabia disso? Para te contar. Deus tem muitos conselhos para te dar. Deus tem estratégias importantes para te ensinar a viver uma vida de vitória e de conquista. Mas para isso, você precisa abrir a mente e priorizar Deus na tua mente, no teu pensamento. Salmo 32:8, o Senhor Deus me disse. Deus está dizendo para você nesta noite: eu te ensinarei o caminho por onde você deve ir e vou guiar você e vou orientar você. Se você permitir que Deus entre aí na tua mente, Ele vai te ensinar qual é o melhor caminho. E não só isso, Ele vai te guiar, Ele vai te orientar, Ele vai com você por esse caminho.